Seja bem-vindo à 113ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. E nesta aula eu irei abordar o que? A inequação quociente. O que é a inequação quociente? Bom, considerando f(g) de x funções de variável x, chamamos de inequação quociente uma desigualdade do tipo f dividido por g de x maior que zero, f de x dividido por g de x maior ou igual a zero, f de x dividido por g de x menor que zero, ou f de x dividido por g de x menor ou igual a zero. O que isso quer dizer? Que a inequação quociente é o quê? É simplesmente uma divisão entre funções, que pode ser maior que zero, maior ou igual a zero, menor que zero ou menor ou igual a zero. Bom, na resolução de uma inequação quociente, o denominador deve ser diferente de zero, e a regra de sinais é a mesma tanto para o produto como para a divisão no conjunto dos números reais. Para ficar mais fácil de entender isso aqui, o que eu vou fazer? Vou resolver um exemplo, né? Então pensa aqui, eu tenho x menos 2 dividido por x menos 3 maior ou igual a zero. O que eu vou fazer? Vou determinar os zeros das minhas funções. A minha f de x é x menos 2, minha g de x é x menos 3. Para determinar o zero, achar as raízes e para assim determinar os sinais, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que igualar a zero minhas funções. Então, x menos 2 igual a zero. Isolo o x, passo 2 para o outro lado. Então, x igual a 2. Vou fazer o mesmo com a minha g de x. X menos 3 igual a zero. Pego menos 3, passo para o outro lado, mudou o sinal. Então, x igual a 3. Então, as minhas raízes das minhas funções é x igual a 2 para minha f de x, x igual a 3 para minha g de x. Como o número 3 da raiz de g de x anula o denominador, devemos excluí-lo da solução. Anula. Anula. Really? E aqui, cara, deixa eu te perguntar outra coisa agora, com relação ao seu psicológico, como é que tá? É porque eu vi a conversa sua com o Cariani e a gente viu que você falou pra ele, deixou bem claro, né? Que você. Seja bem-vindo à 113ª aula do curso de... Seja bem-vindo à 113ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei abordar a inequação quociente. O que é a inequação quociente? Bom, considerando a f(g) de x funções de variável x, chamamos de inequação quociente uma desigualdade do tipo f de x dividido por g de x maior que zero, f de x dividido por g de x maior ou igual a zero, f de x dividido por g de x menor que zero, ou f de x dividido por g de x menor ou igual a zero. O que isso quer dizer? Que a inequação quociente ela é simplesmente a divisão de duas funções que podem ser maior que zero, maior ou igual a zero, menor que zero ou menor ou igual a zero. Na resolução de uma inequação quociente, o denominador deve ser diferente de zero, e a regra de sinais é a mesma tanto para o produto como para a divisão no conjunto dos números reais. Para ficar bem fácil de entender, vou aqui resolver um exemplo. Nas próximas aulas, haverá exercícios resolvidos detalhadamente, dos mais simples aos mais complexos. Bom, vamos aqui resolver este exemplo.
x menos 2 sobre x menos 3 maior ou no mínimo igual a zero. A minha f de x, ó, é x menos 2, minha g de x é x menos 3. Eu tenho minha f de x e minha g de x, o que eu vou fazer? Eu vou achar suas raízes. Para achar as raízes, vou igualá-las a zero. X menos 2 igual a zero. Pego o x e isolo. Para isolar, eu só vou ter que pegar o menos 2 e passar para o outro lado da igualdade. Então, ó, x igual a 2. Vou fazer o mesmo com a minha g de x. Ó, x menos 3 igual a zero. Isolo o x, pego o menos 3 e passo para o outro lado. Passou para o outro lado, mudou o sinal. Aqui é negativo, do outro lado é positivo. Portanto, ó, raiz da minha g de x é x igual a 3. Raiz da minha f de x é 2. Como o número 3, raiz de g de x, anula o denominador, devemos excluí-lo da solução. O que isso quer dizer? Isso aqui é uma fração. Vocês devem saber o quê? Que eu não posso ter aqui na base de uma fração um resultado zero. Eu não posso ter, sei lá, 1 sobre 0. Se eu colocar 3 aqui no lugar do x, é 3 menos 3, 0. Então, 3, ó, ele não faz parte das respostas. Ele é raiz da g de x, mas ele não faz parte da resposta. O que isso quer dizer? Simples, gente. Quer dizer que quando eu for avaliar aqui os sinais, o que vai acontecer é o quê? Ó? Minhas duas funções são crescentes, né? Por quê? Porque o x aqui é positivo. Não tem nenhum valor negativo multiplicando x. O valor que multiplica x aqui é 1 positivo. Vocês devem saber que quando você tem um x sozinho e ele está positivo, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Então o valor do coeficiente angular aqui é 1. Por que ele não é escrito? Porque qualquer coisa que você multiplica por 1 é ela mesma. Para vocês que lembram aí da tabuada do 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes x é o próprio x. Bom, eu tenho aqui, ó, os meus sinais. Da minha f de x é o quê? Para qualquer x maior que a minha raiz, vou ter o quê? Correspondente positivo. Para qualquer x menor que a minha raiz, correspondente de y negativo. O mesmo vale para a minha g de x. Para qualquer x maior que 3, correspondente de y positivo. Para qualquer x menor que 3, correspondente de y negativo. Eu quero saber o quê? Quando que a minha f de x dividido por uma unidade de g de x vai ser maior ou no mínimo igual a zero? Bom, para saber disso, eu vou fazer o quê? Eu vou montar aqui, ó, 3 linhas. Uma para minha f de x, para minha g de x e para minha divisão. Minha f dividida pela minha g de x. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou botar nas linhas os sinais das minhas funções. A minha f de x, ó, eu tenho a minha raiz, que é 2. Observe que eu estou usando aqui, ó, uma bolinha preta totalmente preenchida. O que isso quer dizer? Que 2 aqui, ó, faz parte do domínio da função. Observe que pelos sinais, o que eu tenho? Para qualquer x menor que 2, y negativo. Portanto, ó, antes de 2, ó, menos. Para qualquer x maior que 2, y positivo. Então, ó, depois de 2, sinais positivos. Ah, como é que eu confirmo isso? Simples, ó, substituindo aqui no x. Vamos supor que eu pegue aqui no x e coloque um y maior do que 2. Não, um y não, gente, me desculpe. Um x maior do que 2. Vamos supor que eu coloque aqui 3. 3 menos 2, 1 positivo. Isso quer dizer que quando x for igual a 3, y vai ser igual a 1 positivo. Se x for igual a 4, y vai ser igual a 2 positivo. Se x igual a 5, y vai ser igual a 3 positivo. Agora, qualquer valor abaixo de 2 vai me dar y negativo. Boto 1 aqui, ó. 1 menos 2, menos 1. 0 menos 2, menos 2. Menos 1 com menos 2, menos 3. Perceba aqui que para minha g de x é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Para qualquer valor maior que 3 que eu colocar aqui, ó, correspondente em y positivo. Qualquer valor menor que 3, correspondente em y negativo. Então, quando eu pego aqui a minha g de x, coloco aqui 3, que é a raiz, eu vou colocar os seus sinais. Ó, antes de 3, negativo. Após o número 3, né, positivo. Agora, por que o círculo aqui está em aberto, ele está branco, ele não está preenchido? É para demonstrar o quê? Que 3 não faz parte do domínio. Por que 3 não faz parte do domínio? Vocês lembram? Ó, a minha g de x é a base da minha fração. É o denominador. Minha g de x, minha f de x é o numerador. O meu denominador de uma fração não pode ser zero. Se 3 fizesse parte do domínio da minha g de x, seria o quê? 3 menos 3, 0. Não há possibilidade de zerar o denominador de uma fração. Então, por isso, aquele foi excluído do domínio. Portanto, ó, são os valores aqui, pode ser acima ou abaixo de 3, mas nunca o 3.
Porque aqui ele vai o quê? Zerar o denominador. Não pode zerar o denominador. Agora o próximo passo é fazer o que? A divisão de sinais. Como assim? Ó? Eu tenho aqui minha f de x e minha g de x. Elas não estão uma embaixo da outra, né? A minha g de x não está embaixo da minha f de x à toa. Os sinais estão aqui, ó, perfeitamente alinhados para fazer justamente isso, a divisão entre eles. Negativo dividido por negativo dá o quê? Positivo. Lembra da regra de divisão entre sinais? Se eu divido sinal negativo com sinal negativo, eu tenho o quê? Resultado positivo da minha divisão. Ou seja, se eu divido menos 4 por menos 2, eu tenho o quê? 2 positivo. Então, ó, negativo dividido por negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Sendo assim, onde é que eu vou ter, ó, valores maiores ou no mínimo igual a zero? Será aqui nesses intervalos, ó. Para x maior que 3, vou ter os valores maiores do que zero. Para x menor ou igual a 2, vou ter o que? Valores maiores ou iguais a zero. Sendo assim, ó, os valores de x que satisfazem a equação pertencem a x, pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 2 ou x tem que ser maior do que 3. Por quê? Porque aqui é onde eu terei, ó, os valores positivos. Foi por isso que foi feita a divisão entre os sinais, para achar o quê? O domínio da inequação quociente. A solução da inequação quociente. Bom, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você não entendeu, deixe suas dúvidas nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.